Olá, companheiros e companheiras. Estamos começando mais um episódio do Esquerdo Web, o podcast, trazendo aqui notícias e discussões importantes sobre a conjuntura, sobre a luta de classes. Enfim, queremos trazer o companheiro hoje, o companheiro Renato Assad, ele que é militante da Corrente Socialismo Barbárie, pré-candidato a vereador pelo PSOL em São Paulo, e também, além de estudante da USP, no curso de Geografia, e trabalhador de aplicativos, né? Trabalhador entregador de aplicativos, né? Essa categoria que vem ganhando bastante destaque com base nas lutas, com base na organização, organização coletiva, que recentemente esteve organizando um break dos apps, né? Uma greve da categoria, né? Onde todos os aplicativos foram desligados, foram às ruas, parar a circulação, né, porque a gente sabe que estamos no contexto de pandemia, e mais do que nunca, né, esses trabalhadores ganharam força, ganharam importância, né, porque enquanto parte da sociedade, parte minoritária da sociedade, infelizmente, consegue fazer o isolamento social necessário, né, os entregadores de aplicativo estão nas ruas, correndo riscos, com empresas que não proporcionam, não fornecem as condições básicas, né, as condições de higiene, as condições de saúde, enfim. Então, trago aqui o Renato, né, e quero que ele comece fazendo uma saudação e falando um pouco da experiência, né, de como tem sido a experiência e a situação, né, nessa pandemia, e também trazer um pouco um balanço de como tem se dado a organização e a luta dos entregadores. E Gabriel, tudo bom? É um prazer imenso estar aqui de novo, gravando o segundo podcast com vocês. Eu acho que essa ferramenta vem se mostrando muito importante para a discussão dos principais fatos políticos, da luta de classes, enfim, toda uma questão importante para a gente poder avançar na discussão programática, avançar na discussão de intervenção na realidade, enfim, etc., né? Eu acho que o primeiro balanço, o primeiro ponto a se destacar do movimento dos entregadores é de que é um movimento internacional, né? E o que isso significa, né? Se a gente entende que é um movimento internacional, a gente entende que as condições de trabalho, sobre, né, a demanda, sobre a lógica, né, a dinâmica da divisão social do trabalho a partir dessas empresas, ela é a mesma internacionalmente, até porque são empresas internacionais. Então, acho que isso é importante a gente destacar, porque é um fenômeno internacional que ganha uma projeção internacional, né, e que coloca que é característico desse século XXI, uma nova dinâmica de trabalho, né, a uberização do trabalho, a precarização do trabalho, a partir tudo sedimentada naquela falsa ideia de meritocracia, de um trabalho autônomo, né? A primeira coisa é que não somos trabalhadores autônomos, não fazemos a nossa jornada, ou seja, não escolhemos os nossos horários de trabalho. As pessoas, mas você liga o aplicativo a hora que você quiser. Não, você não liga o aplicativo a hora que você quiser. Se você não ligar o aplicativo todo dia, você toma bloqueio, você não pega corrida com maior pontuação ou com um preço um pouco melhor. Então, os aplicativos, de uma certa forma, te obrigam a trabalhar, ou seja, te obrigam a estar na rua todo dia, né? E, por outro lado, a gente tampouco faz o nosso preço, né? Não negociamos o nosso preço, não há negociação nenhuma. Quem faz o preço é o aplicativo, e pior ainda, você não sabe, inclusive, o quanto vai ganhar, dependendo do aplicativo, você não sabe quanto que vai ganhar naquela corrida. Então, por exemplo, na Uber, você aceita a corrida, você antes, quando a corrida aparece, você não sabe em qual restaurante vai retirar e nem para onde vai levar aquele pedido. Então, por exemplo, se você vai fazer um trajeto, quer voltar para casa, você não tem essa possibilidade. E você pega uma corrida no escuro, sem saber o preço e sem saber para onde você vai. Então, é uma dinâmica que se consolida, que vai se sedimentando internacionalmente, a partir de uma exploração absurda dessa massa de trabalhadoras, digamos assim, desse novo proletariado de serviço dos grandes centros urbanos internacionais, que coloca condições objetivas, que a categoria começa a sentir, né, na pele as condições materiais objetivas, um preço abusivo, taxa abusiva, não tem banheiro,
não tem seguro de vida, não tem seguro de roubo, né? Começa a entender de que, de fato, não são ou seja, não estão naquele conto de fadas, que é, né, a ideia da economia coletiva, a ideia da individualização do trabalho a partir de cada um é o seu próprio chefe, cada um é o seu microempresário, e começa a se levantar e a se organizar, ou seja, começa a organizar esse sentimento de revolta, esse sentimento de muita indignação com as condições de trabalho e começa a colocar esse movimento nas ruas, né? Eu acho que o primeiro balanço, eu acho que é um pouco por aí. E, Renato, você tocou vários pontos, eu vou aqui tentar selecionar alguns e para a gente se aprofundar, né? Um pouco sobre a organização, como vem se dando a organização, porque a gente viu que, bom, em primeiro lugar, não se trata de uma greve, digamos, convencional, ou, digamos, uma greve operária, né? Onde não se está parando a produção, né? Os entregadores, como trabalhadores de serviços, né, não são terceirizados, mas são precarizados, como trabalhadores de serviço, eles estão na circulação das mercadorias, né, já num outro estágio, né, de concretização do lucro dos capitalistas, concretização, enfim, da mais-valia, tem outras formas de extração, inclusive, mas como que se dá uma greve, né? Como a gente pode compreender melhor esse processo, né? Não se trata parar a produção, cruzar os braços e parar a produção, né? O que é central na greve? O que vem sendo central na organização de uma greve, do BREC, né? BREC que teve um agora, já temos outro marcado para o dia 25, então, queria que você trouxesse aqui o que é central numa greve, como vem se dando a organização, né? O que é que nós temos de elementos já consolidados e se formando, né? Então, eu acho que você aborda um ponto interessantíssimo, que é a questão de que nós, como categoria, a gente não está ligado diretamente, né, ao, digamos assim, a brecar, né, um certo tipo de produção, como as greves clássicas, né, do mundo operário, das categorias do operário, do proletariado clássico, né? A gente está muito mais ligado ao setor de rotação do capital dos grandes centros urbanos, né? Tem até alguns estudos muito interessantes que mostram, ou seja, uma inversão de circulação a partir dos automóveis, 4 rodas, né? E como é que se diz, uma sobreposição da circulação de motos nos grandes centros urbanos internacionais pela uma necessidade maior de rotação do capital, né, pelo fluxo maior de rotação em menor tempo, etc., que as motos podem proporcionar. Então, a gente está muito ligado a esse setor de circulação de capital, rotação e circulação de capital, né, com a circulação de mercadorias, principalmente, enfim, alimentação. Eu acho que a primeira greve, né, no primeiro break dos APPs, dia 1º de julho, ele foi muito vitorioso, né? Ele deu um recado muito claro, ele mostrou para que veio, no sentido de disputar a consciência, né, não só da categoria, que ainda não é uma adesão unânime, né, ainda existem as suas contradições, como todo movimento, existem contradições, temos um papel muito pífio, um papel muito recuado, um papel muito burocratizado, ou seja, construído pela Central Sindical dos Motoboys, dirigida pela UGT, né? O que não é um privilégio só da categoria, ter um sindicato recuado e sentado em cima de pautas salariais, né? Sem construir pela base, sem de fato mobilizar a categoria, o que é um problema que deve e precisa ser superado pela base, e muitos movimentos, ou seja, muitos grupos e coletivos políticos que estão construindo a greve têm feito esse caminho, têm tomado um protagonismo importante, do qual o sindicato ele vem se recusando a construir, a fazer, né, por todo um balanço histórico que a gente tem da UGT, enfim, das principais centrais sindicais recuadas e burocratizadas. Então, por um lado, eu acho que isso é um fenômeno muito interessante, há uma disputa e há uma construção pela base muito importante de coletivos como Treta no Trampo, dos entregadores antifascistas e etc. Então, há uma organização
muito importante pela base, de alternativa ao sindicato, né, que traz contradições, que traz um choque de disputa construtiva, muito importante. O 1º de julho deixa um claro recado de que a guerra continua. Então, a guerra contra os APPs, contra essas condições de trabalho desumanas, contra essas condições de trabalho características desse século XXI, de um capitalismo extremamente agressivo, insuportavelmente agressivo, irresponsável, que não termina de resolver as suas crises, né, que não termina de apontar uma saída para uma crise econômica internacional e que vem cada vez mais intensificando a exploração do trabalho, justamente para manter a sua taxa, ou seja, para manter a sua taxa de lucro, vem jogando. E nós somos, essa categoria, nós somos uma das categorias, das principais categorias em atividade na pandemia. Então, a pandemia, ela traz um cenário revelador das principais contradições que estavam aí veladas na normalidade pré-pandemia, né? E que, como diz o Galo, né, mas a gente já vivia um pandemônio, e ele, acho que ele tem toda a razão, o Galo é brilhante nessa síntese de dizer que a gente já vivia um pandemônio, mas esse pandemônio vem se revelando, vem se colocando aos olhos da sociedade com maior clareza e transparência, agora na pandemia. E eu acho que a categoria dos entregadores vem revelando as principais contradições, os principais métodos de exploração do trabalho nesse século XXI e vem colocando aos olhos da sociedade. Então, é um movimento ultra progressivo, é um movimento com muito ímpeto e vigor de luta, com muito sentimento, apesar das suas contradições, como todo movimento, enfim, por todo um balanço histórico da ausência de partidos políticos nos principais setores da classe trabalhadora, por um enraizamento de uma política burocratizada nos setores da classe trabalhadora, mas é um movimento que coloca uma perspectiva de luta pelas ruas, muito importante. E para o dia 25 estamos construindo aí, reivindicando as mesmas 6 pautas, né, que é o aumento da taxa mínima, que é o aumento da taxa por quilômetro, que são EPIs, materiais de segurança na pandemia, que é seguro saúde, não, seguro de vida e seguro roubo, né, obviamente. Esse sábado agora morreu um menino, trabalhador, jovem, 20 e poucos anos, no cruzamento da Faria Lima, né, passei por lá, vi o corpo dele, sabe? Tem um filho, vai ter a família muito triste, muito revoltante, enfim, e mais a pauta dos fins dos bloqueios indevidos, né? Eu estava fazendo só Uber, agora comecei a fazer RAP. E a RAP, se você não liga, se você rejeita alguma corrida, você toma bloqueio. E você toma bloqueio sem explicação. Ontem, por exemplo, e aí eu concluo, ontem, por exemplo, tinha um camarada sentado conosco no bolsão, do nada entra uma dívida para ele no aplicativo de menos R$56. Se você não contesta, essa dívida fica para você e você vai trabalhar, vai fazer corrida até suprimir essa dívida de R$56. E o cara perguntava, ele era novo no aplicativo, o que é isso aqui? R$56 a menos? Eu estou devendo para o aplicativo? E de fato o aplicativo vai distribuindo dívida para as pessoas. E se você não entra, isso é gravíssimo, isso é roubo, isso é, assim, de uma desumanidade sem fim. Enfim, a gente vai desenvolver um pouco disso aqui, um pouco revoltante lembrar desse fato. Não basta as taxas cada vez menores e cada vez ínfimas, né, que vem colocando esses aplicativos, todos eles, né, não basta isso, eles ainda usam de todos os mecanismos possíveis para prejudicar esses trabalhadores, né, como multas, bloqueios, enfim, isso é realmente revoltante. Nós temos, nessa organização do BREC, vimos uma unidade com as várias, digamos, subcategorias dos trabalhadores, os bikers, os entregadores de moto. Recentemente, pelo menos no Brasil, não sei se em outros países, mas recentemente tem a modalidade de entrega a pé, né, onde os entregadores fazem entrega a pé, enfim. E no BREC foi visível, estivemos presentes, né, estivemos presentes pelo Esquerdo Web, noticiando, fortalecendo essa luta, né, e
com base nisso, queria avançar numa discussão com você, que é a seguinte: durante o primeiro break, a gente viu o sindicato presente, o Sindimotos, né? Mas, ao longo da construção dela, acompanhando os companheiros do Treta no Trampo, dos entregadores antifascistas, né? Imagino que tem outros coletivos auto-organizados de trabalhadores, de entregadores, que vêm se organizando e tiveram um papel na mobilização pelo break, né? Eu não vi qual foi o papel, a atuação do sindicato, especificamente nessa mobilização, né? Mas, enfim, não estou diretamente intervindo diretamente no movimento, não tenho um balanço completo, mas eles estiveram no break, viram a força, imagino que tenham percebido a força da mobilização e entenderam que não poderiam ficar, ignorar o peso do movimento, a força que o movimento dos trabalhadores vem conquistando, né? E dito isso, queria que você trouxesse um balanço um pouco maior do que é o sindicato, né? O que é o sindicato que deveria representar a classe, né? Ou minimamente a categoria, né? Mas tem colocado uma série de posições, né? Tenho procurado saber as posições do sindicato e tenho visto posições que parecem um tanto contraditórias, né? Então, as propostas que vêm sendo feitas nas câmaras, né, nas institucionalidades, colocam a importância, ou então atuam no horizonte de regulamentar, né, o serviço dos aplicativos, ou seja, que as empresas sejam empregadoras, rompa com essa questão de que não tem vínculo nenhum e que as empresas passem a ter e seja reconhecido formalmente o vínculo com os trabalhadores, né? E tem projetos de lei nesse sentido, que avancem nesse sentido, colocar salário mínimo, né? Em outros países isso já foi aprovado, né? A Grã-Bretanha teve o Uber tem que pagar tem um salário mínimo para motoristas, não sei para entregadores, mas já tem nesse sentido, né? E o sindicato vem se colocando contrário a isso, né? Sem falar que não parece que tem atuado ativamente pela auto-organização, numa perspectiva de auto-organização da classe, né? Então, traz um pouquinho para a gente o papel do sindicato, quais são suas percepções, sua análise sobre o sindicato entre os entregadores. Eu acho que o primeiro ponto para a gente poder entrar nesse tema é ressaltar que existem algumas contradições. Existem algumas contradições no movimento, mesmo aqueles que são contrários e têm total desconfiança e não se sentem representados pelo sindicato, ainda tem um pé atrás com alguns processos ou com um entendimento de que devamos regulamentarizar, ou seja, trazer a partir de toda uma legislação uma regulamentação à categoria, né? Porque eu acho que não há uma compreensão de que, ou seja, ainda há que se politizar nesse sentido, me parece, de que a negociação com as empresas, elas vão ser, no máximo, elas vão ser contratuais. Se você tem um contrato, você tem um período de validade desse contrato, como já aconteceu. Então, você consegue sentar para negociar, você estabelece um contrato de aumento de taxa mínima e de algumas outras vitórias que são importantes, mas elas vão apresentar um período de validade. Acabando o contrato, aquela empresa ela está apta, ela está dentro da legislação, da legalidade, de voltar a colocar o preço que ela bem entender, né? Então, o papel da mediação pelo poder público ele é central, mas, e aí não sei se a gente tem tempo para desenvolver isso aqui, mas todo aquele sentimento antipolítica, antissistema, todas as contradições que foram deixadas em grande medida, né, pela campanha
pelo impeachment da Dilma, né, por toda aquela campanha que envolve também a candidatura do Bolsonaro, que é anti-sistema, anti tudo isso que está aí, etc., ela pega na sociedade, né? Ela é sentida de que a política ela não há um sentimento de pertencimento nem confiança nas instituições políticas nacionais, municipais, estaduais, de que óbvio, de que de que as reivindicações devem passar por aí, de que elas devem ser regulamentadas por aí. Então, isso é um problema, isso é uma contradição importante, que deve ser discutida e deve ser construída pela base. E, por um outro lado, né, eu acho que vai muito nesse sentido também, a desconfiança com o sindicato é a mesma desconfiança, parecida, uma desconfiança com as instituições políticas públicas. No sentido, o sindicato, historicamente, que está aí, acho que é mais de, não sei quanto, acho que mais de uma década o GT está aí, a gente sabe o papel que cumpre o GT, não tem confiança nenhuma. E aí a gente tem uma clara demonstração de como a base tem poder político. Por quê? Porque o GT não meteu um dedo no começo das reivindicações, no começo das organizações, no começo do debate dos empregadores, em toda essa prévia do 1º de julho, que foi o primeiro break nacional dos APPs, a UGT teve que aparecer, como você bem disse, ela estava extremamente pressionada e dizendo, se nós não aparecermos aqui, prego no caixão e aí é o fim total de qualquer possibilidade de adesão da categoria ao sindicato, né? Então, tiveram que aparecer, obviamente, por uma pressão política, né? A base colocou uma pressão tremenda política, um poder de organização e mobilização que o sindicato não teve outra escolha a não ser se somar, ou seja, a estar presente, óbvio, tentando reivindicar o seu protagonismo. Enfim, e aí depois o sindicato apareceu lá no Bolsão Dia, a gente conversou, etc. E aí eu acho que traz uma outra contradição importante, né? A desconfiança, muitas vezes, no sindicato, a desconfiança com a direção para com a direção do sindicato, ela muitas vezes se torna uma desconfiança com a entidade, ou seja, um desprezo pela entidade. Isso é um problema que eu acho que a gente tem que disputar internamente, ou seja, construir a ideia de que a representação sindical do movimento ela é muito importante, né? A entidade ela é muito importante, porque ela estabelece um papel legal, um papel enfim, de todo, para além, né, de uma entidade que deve mobilizar e construir pela base, conscientizar, etc., ela tem um papel muito importante também de construir as negociações legais, de construir os processos legais frente às instituições públicas. Então, nós não somos contra, particularmente, alguns de nós não somos contra a entidade, né? Nós somos contra a direção burocratizada, pelega, que está frente ao sindicato, há que ser duro aqui, porque cumprem um papel extremamente traidor, não há outra palavra, a categoria, e esse eu acho que é um ponto importante. Então, o sindicato agora, para o dia 25, também não apareceu, enfim, e é nós por nós, pela base, né, a partir desses coletivos independentes, de toda uma direção independente pela base, que vem construindo um movimento do qual eu venho acompanhando e venho aprendendo muito com esses camaradas. Muito bem, muito bem, muito bem. Acho que traz elementos fundamentais, Renato, que é justamente essa questão, que é reflexo de uma rejeição que tem na base dos trabalhadores, entre os trabalhadores amplamente difundida, com bastante base concreta, com muitas razões, né? A rejeição à política, que é, na verdade, a política pelega, né? A rejeição ao sindicato, ou a entidade que é, sim, um sindicato pelega, um sindicato que não organiza, de fato, né? Que não atua no cotidiano, no dia a dia, pela organização das reivindicações do conjunto dos trabalhadores, né? E isso que precisa ser colocado, né? Acredito, né? Colocado que não se trata, como bem disse, né? Não deve se tornar uma rejeição à organização
e a entidade, né, a entidade sindical, a necessidade de organismos, né, que os trabalhadores e trabalhadoras se coloquem, né, e atuem, né. Então, isso é fundamental, fazer essa delimitação, né, o que é bastante difícil, porque, inclusive, nas lives, nas conversas que tivemos, e você fez uma live com o Paulo Galo, né, com o Bonini, com outros dos entregadores antifascistas, né, de coletivos dos entregadores, e um ponto que me chamou a atenção é questão justamente, né, o nome, colocar dentro da categoria o nome antifascista é muito forte, né, porque é um nome essencialmente político, né, essencialmente que mostra um nível de consciência super avançado, né, não é, né, o nome não se gira em torno de uma reivindicação econômica pontual, né, não é, o movimento não é entregadores por melhores taxas, né, enfim, entregadores antifascistas, né, se mostra um claro posicionamento político. Ao mesmo tempo, o Galo colocava, né, antifascista sou eu, né, antifascista, alguns companheiros dentro do movimento, né, que estão discutindo, que estão avançando nisso, então tem um posicionamento contundente, né, mas na organização do BREC, na organização da greve, nós estamos organizando a luta da categoria, as reivindicações nossas, porque aqui tem gente que votou no Bolsonaro, tem trabalhador que votou no Bolsonaro, trabalhador que votou em outros partidos de direita, enfim. Então, como avançar nisso? Porque a gente não, por exemplo, uma bandeira que não dá para colocar assim de cima para baixo é chegar no movimento e falar fora Bolsonaro, né? Porque não vai ter acordo, né? Há ainda imbuído, e isso a gente precisa colocar urgentemente, porque acho que amplos setores da esquerda ainda não entenderam, não fizeram balanços necessários, não sabem como agir, interpretar, agir e como intervir concretamente, né? Porque, como alguns estiveram colocando durante as eleições passadas e até agora, todo o apoiador de Bolsonaro ou todo aquele que foi na urna votou é um fascista em potencial, é um fascista. Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre como que intervimos nesse movimento, nessas lutas, e avançamos em consciência política e na intervenção concreta desses trabalhadores. Perfeito, Gabriel, perfeito. Não poderia nem comentar aqui. Eu acho que você traz um ponto fundamental, Rompas, que eu acho que enfim, a centralidade que tem, o peso que tem um grupo que surge a partir do movimento, ou seja, surge na sua experiência de luta. Eu acho que isso é um fenômeno também internacional e não só dessa categoria de grupos, ou seja, grupos antifascistas que, frente a uma conjuntura reacionária internacional de giro à direita, surgem e fazem a sua própria experiência na luta cotidiana, na luta pela rua, na luta direta, né, pela defesa dos seus direitos e interesses, né? Então, eu acho que isso não é pouca coisa. Nós temos que ressaltar, como você coloca aqui, ou seja, a riqueza, a imensidão política que apresenta um movimento antifascista, auto-intitulado antifascista, dentro de uma categoria, camaradas. Isso é extremamente rico, né, por um lado. E, por um lado, eles têm muito cuidado, muita honestidade, muita genuidade, que, obviamente, tentar, com cuidado, ir se inserindo na categoria. Eu acho que isso, enfim, cabe uma discussão tática de como avançar as consignas, de como avançar a discussão para a disputa de consciência, para ir se colocando as bandeiras fundamentais, não só para a luta da categoria, mas, obviamente, que para uma unificação do movimento, a luta contra Bolsonaro, a luta pelo fora Bolsonaro, pelo fora Mourão, pelas eleições gerais já,
enfim, mas é uma saída que ainda, para a categoria, não está muito clara. Então, por isso que eu acho muito cuidado quando o Galo fala, muita transparência, muita honestidade, para, enfim, não trazer, eu acho que, elementos que podem, nesse começo, fragmentar, diluir a mobilização dos trabalhadores, né? Mas eu acho que a discussão e a politização do movimento ela tem que ser permanente, cotidiana, né? E aí eu acho que, enfim, eu acho que a questão dos partidos políticos sobre a inserção na categoria também não é um privilégio da categoria dos entregadores, né? De que os partidos políticos não estão inseridos. A gente tem uma representação ainda nas massas, na classe trabalhadora, a partir do lulopetismo, a partir de toda a burocracia, da CTB também, enfim, que são as maiores centrais sindicais nacionais, né, que tem uma política derrotista, que tem uma política extremamente institucionalizada, uma política de debate pela cúpula, uma política de desconstrução da luta pela base, de desconstrução da luta pela rua, da desconstrução da luta cotidiana e permanente pelo Fórum Bolsonaro, e isso também reflete, enfim, no nosso próprio partido, que é o PSOL, que tem uma discussão importante hoje, né, enfim, não termina de se colocar como alternativa ao lulopetismo, todavia, é um embate e é uma disputa política da qual a gente vem construindo, e também termina tendo problemas importantes, né, não só por isso, mais momentaneamente, digamos, mais neste momento, de ter a sua atuação, a sua inserção política nas principais estruturas onde está inserida a classe trabalhadora, também comprometida, né? Uma representação muito, digamos assim, uma inserção e representação política dentro desses setores muito pequena, muito sem peso, né? Então, esse é um problema, do qual a gente tem que reverter, do qual a gente tem que dizer e deixar claro qual é a importância, que parte, obviamente, de um balanço do que é esse movimento, dos entregadores e de outras categorias, qual a importância de construir a classe trabalhadora, de construir consciência junto à classe trabalhadora, de que a classe trabalhadora se somasse aos atos antifascistas que vinham acontecendo pelas principais cidades do Brasil, né? E o que a gente vê, pelo contrário, é um recuo, né? Coloca um ato de vanguarda importante, vitorioso, que tem o seu peso político no momento certo, que disputa as ruas frente à base bolsonarista, a base neofascista bolsonarista, vem para deixar um recado de que a rua nos pertence às massas, à classe trabalhadora, e aí, né, onde caminhávamos para um cenário de massificação desses atos, de incorporação de categorias, de incorporação de setores importantes da classe trabalhadora, a gente tem um recuo, um giro total para a disputa eleitoral, um giro total por uma política institucionalizada, por uma política a partir do debate populista, etc, etc. Então, é um problema histórico, né? É um problema que envolve todo um balanço histórico, do qual eu acho que não cabe aqui a gente aprofundar, mas de que a esquerda, digamos assim, a esquerda socialista, principalmente, os setores do lulopetismo, da burocracia, etc., desses partidos já estão inseridos na massa, têm o seu peso e nós temos que disputar. E nós temos que disputar uma alternativa e colocar um horizonte de luta permanente, de organização, de auto-organização das categorias e dos trabalhadores, ou seja, né, de todas as categorias representativas dos trabalhadores e trabalhadoras, para, de fato, apontar uma saída concreta, né, uma luta permanente, não só pelos direitos da categoria, pelos interesses da categoria, mas também na luta contra o governo, que é o principal formulador, o principal implementador de uma política negacionista genocida e de uma política econômica de austeridade, uma política neoliberal extremamente agressiva, que sobrecai, obviamente, a classe trabalhadora. Então, acho que é um pouco disso. Excelente, companheiro. É importante colocar, acho que essa discussão traz elementos fundamentais para intervirmos, atuarmos, né? Estivemos no primeiro break, estaremos no próximo, né? Estaremos atuando diretamente, concretamente, né? E isso é importante, porque a gente sabe que ainda setores do que colocamos e reforçamos são burocracias que apostam única e exclusivamente na institucionalidade, né? São ainda esses setores que
estão presentes e têm, digamos, intervenção concreta, apesar de seus métodos burocratas, seus métodos pelegos, eles ainda estão inseridos, né? Colocando essa perspectiva que tivemos entre os entregadores, muitos falando, né? No caso, as principais lideranças falando, já fui convidado a ser candidato, né? Ou seja, invertendo, né, o processo, né? Não somos contra intervenção no eleitoral, né? Apostamos também que devemos lançar candidatos trabalhadores, candidatos que desmascarem todos os mecanismos da institucionalidade e da democracia burguesa, né? Mas temos, claro que não se deve inverter, né, o papel da luta sujeitada sempre à luta das ruas, para daí sim construir candidaturas, campanhas, etc. Né? O que as burocracias fazem, né, o que essas organizações fazem é justamente inverter, né? Logo que se inicia um processo de radicalização, se inicia um processo de auto-organização, as lideranças mais que começam a surgir, que estão em formação ainda, logo ativa o radar, parece o radar da burocracia já fica bem antenado para tentar captar e cooptar essas importantes lideranças das ruas, levar para o parlamento, para o Congresso, né? Acho que esse é um pouco da dinâmica, um pouco da anatomia do funcionamento dessas organizações que são um freio para as lutas, né? Elas são, na verdade, um problema, né, que deve ser superado, né, com base numa política independente dos trabalhadores e das trabalhadoras, enfim. Dito isso, camarada, quero trazer um chamado, reforçar aqui, você trouxe algumas reivindicações, já falou que vai ter um próximo break, dia 25, mas vamos reforçar, trazer aqui como está sendo organizado, o que vamos fazer, como que vai ser feito, enfim, é um pouco sobre o dia 25, né? E reforçar também as reivindicações, como que está sendo organizado, etc. Traz um pouco isso para a gente, Renato. Beleza. Acho que a primeira observação assim, eu acho que esse ponto que você traz é central, importantíssimo, dessa inversão do processo, né? Ou seja, de todo um processo de construção, qual é a irresponsabilidade, qual é o reflexo que uma postura de uma determinada organização ou de um partido político que faz isso frente à base da categoria. Isso é gravíssimo. Se você pega uma liderança que se está formando, que se está construindo, que está ganhando o seu protagonismo, como Paulo Galo, que é uma liderança central, importantíssima para a categoria, e convida ele para ser um candidato assim, sem mais nem menos, sem uma discussão programática, nada, primeiro, você coloca em risco o protagonismo e a confiança dessa liderança frente à sua própria base, com o nível de consciência e politização da categoria sobre as instituições públicas. Né? Então, a gente não confia politicamente no sindicato, não confia nos políticos, e vocês vão ver aqui com a postura de tirar a nossa liderança, de colocar, então, de uma irresponsabilidade, de uma inversão, de um oportunismo descarado. Então, isso é muito perigoso e eu acho que você foi perfeito na sua análise. E sobre o dia 25, mais um dia de luta, mais uma paralisação nacional, break dos APPs, com aquelas reivindicações que eu mencionei aqui, pelo aumento da taxa mínima, pelo aumento da taxa de quilômetro por quilômetro rodado, por material de segurança e proteção contra o coronavírus, por um seguro de vida e um seguro roubo da moto, pelo fim dos bloqueios indevidos em todos os aplicativos que colocam esse bloqueio. Enfim, então eu acho que as pautas elas seguem as mesmas, a importância da mobilização dessa categoria é central, continua tendo um peso enorme, político enorme,
não só na conjuntura nacional, mas como na conjuntura internacional. É importante, é central que todos os movimentos sociais, os partidos de esquerda, que timidamente estiveram no primeiro dia, né, no 1º de julho, na primeira paralisação, apoiem. Obviamente, há todo um sentimento antipartidário e tal, que tem que ter muito cuidado, tem que ter muita sensibilidade para não chegar lá, colocar um monte de bandeira, colocar um monte de coisa, mas tem que disputar a consciência. Eu acho que tem que construir, tem que se somar nesse movimento. Obviamente, tem que demonstrar todo o seu apoio. Então, eu acho que esses setores da esquerda socialista podem se somar com muito mais contundência, sem tomar protagonismo de ninguém, de nada, mas acho que se somar numericamente, quantitativamente, qualitativamente, com materiais, enfim, que elaborem um pouco a discussão, né, que possam fazer uma discussão importante com a categoria. Nós, da Corrente Socialismo Barbalho e da Juventude Já Basta, a gente vem reivindicando a importância da inserção nessa categoria, a importância dessa categoria contra a luta, pela luta contra o governo Bolsonaro. Então, é fundamental que a gente construa, que a gente convoque o dia 25, né, que aqueles que possam estar nas ruas, que aqueles que possam se somar na mobilização de rua se somem, e aqueles que não podem, façam uma campanha virtual, convoquem virtualmente a importância desse break, né, publicizem toda a demanda, ou seja, todas as reivindicações dessa categoria e, obviamente, entrem nos aplicativos, façam ali como é que se diz? Quando você entra lá e dá uma nota lá de merda para os aplicativos, né? Então, fazer uma avaliação, né, que fala dos aplicativos de merda. Obviamente que não ligar o aplicativo esse dia, se não for para fazer a avaliação, deixe ele desligado, sem fazer nenhum pedido. Vamos tentar garantir, mais uma vez, com a categoria, os piquetes nos principais pontos de distribuição retirada de pedidos, que é muito importante parar com essa circulação e votação de mercadorias nesse dia, e dar mais um recado claro às empresas, de que enquanto não atenderem às reivindicações da categoria, não haverá paz, e a gente vai dizer em alto bom tom de que a guerra continua, e a gente vai continuar na mobilização, a gente vai continuar nessa construção, porque é uma categoria que tem muito ímpeto de luta, e não é de hoje. Os motoboys têm um sentimento de coletividade, têm um sentimento de empatia, ou seja, se sentem representados uns pelos outros, se sentem muito unidos e unificados como categoria. Então, tem tudo aí para deixar mais um recado, para deixar mais um dia de impacto político, não só para esses aplicativos, mas para a sociedade como um todo, para assim também ganhando cada vez mais apoio da opinião pública e da sociedade em geral. Excelente, excelente, Renato. Então, quero ir caminhando para o encerramento desse nosso episódio, mais um novo episódio do Esquerdo Web Podcast. Agradecer ao Renato e reforçar que estivemos no último break dos apps, estivemos apoiando ativamente, construindo ativamente. Nosso portal Esquerdo Web está à disposição da luta, da organização dos trabalhadores, né, colocando notas, colocando, enfim, fotos, vídeos, etc., e estaremos novamente dia 25, convocamos, é uma tarefa central aos partidos da esquerda socialista, chamamos o PSOL a apoiar ativamente essa luta, né, chamamos as centrais sindicais, como o CSP com Lutas, Intersindical, e outras também a apoiarem, né. Sem dúvida, essa questão do protagonismo é central, mantemos o nosso apoio, a nossa luta com os entregadores, mantendo o protagonismo na luta, nas mãos da categoria, dos trabalhadores, e acredito que é isso, companheiros, acredito que é isso por hoje. Lembro todos aqui a nos seguir nas redes sociais, acompanhar, dar seu curtida no Instagram, Facebook, Twitter também, etc. Então, ficamos por aqui, companheiros e companheiras, e até breve, até a próxima.